Olá, nessa aula a gente vai dar continuidade ao assunto microfilmagem. Mas na aula anterior eu já entendi o que é o microfilme, já vi como é que ele funciona, já vi as aplicações, já vi quais são as principais vantagens, algumas desvantagens. O que a gente ainda pode acrescentar nesse assunto? Bom, na prática é o seguinte, no Brasil existe uma legislação que regulamenta a microfilmagem. Então existe uma lei de 1968 e uma lei que regulamenta um decreto que regulamenta essa primeira lei, que é mais recente, né, de 1996. E às vezes, dependendo da prova, você vai ter questões que vão copiar alguns artigos dessa lei. Então, e aí é bom a gente entender, né, o que essa legislação traz para a gente. Não é uma legislação muito extensa, muito pelo contrário, são uma lei e um decreto bem resumidos, então bem pequenos, e a gente consegue analisar cada artigo para entender o que eles estão falando, e aí você vai entender questões onde o examinador vai lá e busca informações dessa legislação. Vamos lá então? Então olha só, a lei que instituiu o microfilme no Brasil é a Lei 5433 de 1968. Como é que ela começa? Olha só, artigo 1º. É autorizada em todo o território nacional, em todo o Brasil, a microfilmagem de documentos particulares e oficiais arquivados. Tanto no caso de documentos oficiais, né, documentos de órgãos públicos, nas esferas federais, estaduais e municipais. Então olha só, primeira coisa. Então a microfilmagem, desde 1968, ela foi instituída no país e pode ser aplicada tanto por órgãos públicos quanto por empresas privadas. Então qualquer instituição pode adotar a microfilmagem como uma técnica, né, para reproduzir documento e ganhar algumas vantagens, como a gente viu na aula anterior. Vamos avançar mais um pouquinho. Bom, artigo 1º, parágrafo 1º. Os microfilmes de que trata esta lei, assim como as certidões, traslados e cópias fotográficas obtidas diretamente dos filmes, produzirão os mesmos efeitos legais dos documentos originais em juízo ou fora dele. Então o que quer dizer esse artigo, esse parágrafo aqui? Então olha só, a cópia em microfilme tem validade legal, tem validade jurídica. Então é essa lei que garante isso. Quando a gente cria uma cópia do documento em microfilme, essa cópia passa a ter validade jurídica como se fosse o documento original. Ele falou aqui também das certidões, dos traslados e das cópias. O que quer dizer isso? Imagine, por exemplo, o seguinte, banco, durante muito tempo, utilizou a microfilmagem como técnica para reproduzir os cheques. Hoje em dia estão trabalhando mais com a digitalização, mas durante muito tempo foi a microfilmagem. Tanto é que o microfilme acaba sendo um pouco famoso, porque as pessoas lembram que banco microfilma cheque. Aí você vai lá no banco, pedir uma cópia do cheque, e ele foi microfilmado. O que o banco fez? Jogou o original fora e guardou o microfilme, se ele ainda adota essa tecnologia. Então você vai pedir o que no banco? Ele vai produzir uma cópia do microfilme em papel. Então não adianta ele te dar um microfilme que você não vai ter onde ler. Então ele pode extrair uma cópia do microfilme em papel, carimba ali, ó, confere com microfilme e esse documento tem validade. É como se estivesse fazendo uma cópia do original, tá vendo? A cópia fotográfica obtida do microfilme. Uma certidão dizendo que certifica que existe o microfilme com tal informação. Ou traslado, que nada mais é do que o quê? Uma reprodução, né? Você vai escrever o que tem no microfilme. Vai trasladar o conteúdo do documento. Então o que esse artigo aqui garante é o seguinte, quando você guarda o microfilme é como se estivesse guardando o documento original. Então tudo aquilo que você faria com o documento original pode ser feito com a cópia em microfilme, com a mesma validade jurídica do documento original. Então tá aí essa lei de 68 que garante tudo isso. Vamos avançar mais um pouquinho? Olha só, essa questão aqui que foi cobrada no concurso da ABIN. Embora a microfilmagem constitua importante tecnologia para a redução das massas documentais acumuladas nos arquivos para ganhar espaço, a cópia microfilmada do documento oficial não é reconhecida legalmente. Olha só, depois de tudo que eu falei aqui, a questão diz que o microfilme não tem validade legal. Errado, claro que tem validade. Garantida por esse artigo aqui da lei da microfilmagem. Mais uma. Apesar de ser um processo de reprodução de documentos tradicionalmente muito utilizado, a microfilmagem não deve ser realizada quando houver intenção de eliminar os originais, pois tal procedimento não pode nunca ter validade jurídica. Muito pelo contrário. Então o microfilme tem validade jurídica? Sim. Então essa legislação garante, vale como se fosse original. Mais uma, olha esse aqui como está simples. A legislação brasileira aceita o microfilme como prova legal e autêntica. Perfeito. Então vale como se fosse original. Bom, nesse mesmo artigo, parágrafo 2º, nós temos a informação seguinte.
Os documentos microfilmados poderão, a critério da autoridade competente, ser eliminados por incineração, destruição mecânica ou por outro processo adequado que assegure sua desintegração. E aqui eu gosto de chamar a atenção o seguinte: quando você vai estudar arquivologia, a legislação mais recente, que trata dos documentos tradicionais, então a gente tem aquele controle de quanto tempo os documentos vão ser guardados, a tabela de temporalidade faz todo esse controle, a gente elimina os documentos à medida que eles vão prescrevendo. O que a bibliografia atual sugere é não usar incineração, usar fragmentação, usar alguma técnica que não polua o ambiente, aquela questão do ecologicamente correto. Então hoje em dia é isso que vale nos assuntos das provas de arqueologia. Só que no caso da microfilmagem, como a lei é de 68 e não alteraram esse detalhe, ficou aqui sugerindo que se a empresa quiser, microfilma os documentos, pega os originais e faz a incineração. Ok. Destruição mecânica, qualquer outro processo que desintegre o documento original que você microfilmou. Então, se cair dizendo que o documento microfilmado pode ser destruído original para ganhar espaço, utilizando inclusive incineração, está correto porque a lei da época prevê isso. Então não foi alterada, apesar de que hoje não é ecologicamente correto esse tipo de coisa. Portanto, é o que a lei da microfilmagem prevê. Tanto é que a gente tem questão falando disso, olha só. Os documentos microfilmados podem ser eliminados por incineração ou destruição mecânica. Ok. Então quando a gente estuda lá a tabela de temporalidade, então a ideia lá é não destruir por meio da incineração. Então é buscar formas mais ecologicamente corretas. Fragmentação, reciclagem. Então é o que a gente sugere, que a bibliografia, a legislação atual sugere. No caso da microfilmagem, estou repetindo, como a lei é antiga, ainda aceita a incineração. Vamos lá, avançar mais um pouquinho. No artigo 1º, parágrafo 3º, nós temos a seguinte informação. Se você fez a incineração dos documentos microfilmados ou a sua transferência para outro local, far-se-á mediante lavratura de termo por autoridade competente em livro próprio. Então imagina uma empresa microfilmou o documento e vai, por exemplo, eliminar os originais, fazer a incineração, a fragmentação, no que foi designado ali, guardar o microfilme no lugar. Então tem que lavrar um termo, autoridade máxima do órgão, autoridade competente, dizendo, tais documentos foram microfilmados, foram eliminados os originais, guardado o microfilme no lugar. Ou simplesmente, se a empresa está microfilmando para guardar esses documentos originais em outro lugar, também tem que ter um termo de uma autoridade dizendo, os documentos foram microfilmados e passaram a ser guardados em tal local, foram transferidos para tal local. Então a lei exige que tenha esse controle. Vamos lá, no parágrafo 4 diz o seguinte: os filmes negativos resultantes da microfilmagem, que é o próprio microfilme, é o rolo do microfilme, ficarão arquivados na repartição detentora do arquivo, vedada sua saída sob qualquer pretexto. Então isso quer dizer o seguinte: quando uma empresa microfilma documento, ela tem que guardar os microfilmes. Então a lei exige que ela guarde seus próprios microfilmes. Então não pode guardar em outro lugar. Então, por exemplo, digamos que um órgão público, a Prefeitura de São Paulo vai microfilmar documento. Então o que a lei exige é, ok, você ganha lá o microfilme, tem que guardar onde? A própria Prefeitura tem que guardar. Então tem que manter nas suas dependências, né, manter ali no local que a própria Prefeitura é responsável pela guarda do seu microfilme. É o que está aí no artigo 1º, parágrafo 4º. Ó, vedada sua saída. Então a empresa tem que tomar conta disso. Olha a questão aqui cobrada a partir desse artigo. Por questão de segurança, os filmes negativos gerados a partir da microfilmagem devem ser arquivados em locais distantes da repartição. É justamente o contrário. Ela tem que ficar na repartição e não sair da empresa. Portanto, item incorreto. Bom, ainda no artigo 1º, agora o parágrafo 5º. A eliminação ou a transferência para outro local dos documentos microfilmados far-se-á mediante lavratura de termo em livro próprio pela autoridade competente. Aí você vai dizer, mas não foi isso que a gente viu lá no artigo anterior? Olha só, foi no artigo 2º. Os documentos microfilmados poderão, a critério da autoridade, ser eliminados por incineração. Ó, a incineração dos documentos far-se-á mediante lavratura. E aqui acaba sendo bem parecido. A eliminação ou transferência do local dos documentos microfilmados far-se-á mediante lavratura de termo em livro próprio pela autoridade competente. Acaba sendo meio que repetitivo, mas é isso mesmo. Então, se a autoridade, se a instituição vai eliminar documento,
ou transferir para outro local, lá no outro artigo era mais específico, né, que é a incineração, mas qualquer forma de eliminação tem que ser feita um termo em livro próprio, a autoridade assinar dizendo que foi feito isso. Bom, no parágrafo 6º desse artigo, os originais de documentos ainda em trânsito, microfilmados, não poderão ser eliminados antes do seu arquivamento. Bom, então isso aqui é importante, olha só. Se a empresa opta por microfilmar um documento que ainda está sendo resolvido, então imagina, um procedimento licitatório está em andamento no órgão e a instituição resolve microfilmar esse processo. Então ele não foi resolvido ainda, a licitação está em andamento. Então você vai lá e microfilma para quê? Às vezes por backup, por garantia, então você não pode eliminar o original ainda. Por quê? Porque ele não foi resolvido ainda, ele pode ser alterado, pode ter alguma mudança ali, então mantém o documento original tramitando. Até porque a ideia é não tramitar o microfilme, porque ia complicar muito o serviço. Ah, o processo licitatório está tramitando, vamos microfilmar. Como é que você vai tramitar um processo em microfilme? Então é meio complicado, você tem que tramitar ele digitalmente, em papel, mas não tem como circular um rolo de microfilme para você estudar e colocar informação. A ideia, inclusive, é microfilmar documento que já foi resolvido, que está lá só para consulta, que já não tem mais o que acrescentar nele. Então um documento que está em andamento, sendo utilizado no dia a dia, então não é interessante, a princípio, né, não vale tanto a pena microfilmar, mas se você microfilmar, mantém os originais guardados até eles serem resolvidos. Então não pode, por esse artigo aqui, eliminar essa documentação, nesse momento, né? Olha só questões falando disso. Os originais de documentos ainda em trânsito, que forem microfilmados, deverão ser eliminados antes do seu arquivamento. Errado. Então, enquanto ele não for arquivado, não for resolvido, ele não pode ser eliminado. Os originais de documentos ainda em trânsito, desde que microfilmados, poderão ser eliminados antes do arquivamento. Também não. Tá vendo? Se ele está circulando, não pode eliminar nesse momento. Então, mais um item incorreto, provas de bancas diferentes. Percebeu como as questões são bem parecidas? Outra banca, olha só. Os originais de documentos ainda em trânsito, microfilmados, não poderão, beleza, ser eliminados antes do seu arquivamento. Aí sim. Então você não pode eliminar enquanto ele está tramitando, sendo resolvido. Bom, voltando lá para o nosso artigo 1º, agora o parágrafo 7º. Quando houver conveniência ou por medida de segurança, poderão, excepcionalmente, não é comum, mas pode acontecer, ser microfilmados documentos que ainda não foram arquivados. É aquilo que eu coloquei, não é muito comum, mas por algum motivo pode acontecer, desde que autorizados por autoridade competente. E nesse caso não pode eliminar enquanto ele não for arquivado. Ó, questão de prova. Por medida de segurança, deverão, excepcionalmente ser microfilmados documentos ainda não arquivados, independentemente de autorização por autoridade competente. Não, é justamente o contrário. Pode acontecer se a autoridade pedir, mas não é obrigatório, igual ele está dizendo aqui. Próximo. Quando houver conveniência ou por medida de segurança, poderão, excepcionalmente, ser microfilmados documentos ainda não arquivados, desde que autorizados por autoridade competente. Ok. Então, numa excepcionalidade, a gente pode microfilmar documento que ainda não foi resolvido. Mas não é comum. É aquilo que eu comentei no início. O mais comum é microfilmar documento que já foi resolvido, inclusive documentos intermediários ou permanentes. Documentos correntes é só uma exceção mesmo, por algum motivo que a autoridade achar interessante. Vamos lá, vamos avançar mais um pouquinho. Olha o que a lei ainda traz pra gente. A microfilmagem em todo o território nacional. E aqui já é o decreto 1796 que regulamenta a lei do microfilme. Então ele começa dizendo o seguinte, que a microfilmagem em todo o território nacional, autorizada pela lei tal, que a gente estava analisando, abrange os documentos oficiais ou públicos, então dos órgãos públicos, de qualquer espécie em qualquer suporte. Não é só documento em papel, não. Então existem inclusive microfilmadoras, né, máquinas de microfilmagem que microfilmam documento em suporte digital. Então você pode ter um processo eletrônico, criado em sistema digital, informatizado, e essa microfilmadora ela captura essa imagem e grava em microfilme. Então não é só documento em papel. Documentos produzidos e recebidos pelos órgãos de todos os poderes, do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, inclusive da Administração Indireta da União, dos Estados, DF e dos municípios, em todas as esferas. Ou ainda pode ser aplicado também aos documentos particulares ou privados, de pessoas físicas ou jurídicas. Ou seja, qualquer pessoa pode aplicar a microfilmagem. Agora, quem é que vai fazer isso? Você que vai comprar uma máquina para fazer o serviço? Então não é bem assim. Então no decorrer da legislação a gente vai ver essa regulamentação. Vamos lá, que mais?
Questão de prova. O decreto 1799 de 96 regulamenta a lei da microfilmagem, que é de 1968. Olha a questão maldosa. Cobrou o número da lei que regulamenta o decreto e o ano da lei. Pô, brincadeira, né? Ficar decorando o número de lei, mas enfim, foi isso que foi cobrado. Vamos lá, questão de prova. O decreto 1799 de 96 regulamenta a lei que é de 5436 de 68. E aí ele copia tudo que está naquele artigo. Vamos ver se está tudo certo. Regula a microfilmagem de documentos, dá outras providências. Esse decreto estabelece em seu artigo 1º que a microfilmagem em todo o território nacional é autorizada pela lei supracitada, abrange documentos oficiais ou públicos de qualquer espécie, qualquer suporte, produzidos em qualquer poder, em qualquer esfera, e também abrange documentos particulares ou privados de pessoas físicas ou jurídicas. Ok, ó, não mudou nada. Então você vê que é brincadeira, né? Copiou esse artigo aqui todinho. Vamos lá, aqui mais. O artigo 3º desse decreto diz o seguinte: entende-se por microfilme, para fins desse decreto, o resultado do processo de reprodução em filme, então uma película, né, um filme fotográfico, de documentos, dados e imagens por meios fotográficos ou eletrônicos, em diferentes graus de redução. Então a ideia aqui é a seguinte, ele está explicando o que é a microfilmagem. É uma cópia do documento em película fotográfica, e essa cópia em tamanho reduzido, em diferentes graus de redução. Então na hora que a gente está fazendo a microfilmagem, a gente vai ajustar, se vai diminuir 100 vezes, 200 vezes, 300 vezes, enfim. Então em diferentes graus de redução, o importante é que vai reduzir essa imagem. E não é só documento em papel. Então você vê que também documentos eletrônicos podem ser submetidos à microfilmagem, enfim. Então ela pode ser em vários graus de redução diferentes. Bom, no artigo 5º diz o seguinte, aí vem a questão técnica. A microfilmagem de qualquer espécie será feita sempre em filme original. Então olha só, tem que ser um filme virgem. Não pode ser um filme que já foi utilizado. Então isso é importante. Então na hora de fazer microfilmagem, tem que ser um filme que nunca tenha sido utilizado. Um filme original, um filme virgem. Com um mínimo de 180 linhas por milímetro de definição. Então isso aqui, ó, é uma medição que a gente usa para ver a qualidade da imagem. Então você tem ali uma linha, aliás, você tem 1 milímetro, você vai medir o microfilme, por exemplo, em 1 milímetro, tem que ter 100 linhas ali dentro, 180 linhas. Que é uma boa qualidade para garantir que não perca a qualidade do documento original. Então a resolução exigida, como se fosse lá na informática, o que eles chamam de DPI, né, pontos por polegada. Aqui a gente chama de linhas por milímetro. Então a microfilmagem é obrigatória dentro de, no mínimo, essa qualidade aqui. Garantindo assim a segurança e a qualidade da imagem e da reprodução. Esse assunto aqui, apesar de ser esses detalhezinhos, são mais cobrados para nível superior em arquivologia, né, porque alguém que vai fazer um concurso não é da área de arquivologia, às vezes não precisa saber tanto detalhe, mas de vez em quando aparece. Então é bom saber que a lei, né, a legislação, o decreto que regulamenta a lei, prevê esse detalhezinho aí técnico. Olha essa questão aqui, por exemplo. A microfilmagem de documentos oficiais de qualquer espécie deve ser feita em filme original. Ó, não pode ser cópia. Não pode ser um filme que já foi usado antes. Com um mínimo de 180 linhas por milímetro de definição, garantindo assim a segurança e a qualidade da imagem de reprodução. Perfeito. Foi buscar esse detalhe técnico lá na regulamentação. Será obrigatório para efeito de segurança a extração de um filme cópia a partir do filme original. Então o que o decreto prevê aqui? Ó? Toda vez que fizer um microfilme, que alguém microfilmar documento, tem que pegar esse filme original, que é a primeira via, e fazer uma cópia dele. Sempre. Então sempre vai ter que ter 2 vias do microfilme, obrigatoriamente, ó, por questão de segurança. Ou seja, na hora de guardar tem que ser em locais separados. Então não é opcional, é lei. Olha o que diz aqui. Para efeito de segurança, é necessária e obrigatória a extração de um filme cópia a partir do filme original. Perfeito. Então a legislação exige isso. Bom, outro detalhezinho que tem nesse decreto é o seguinte, fica vedada a utilização de filmes atualizáveis, de qualquer tipo, tanto para a confecção do original como para a extração de cópias. O que isso quer dizer? Olha só. Então o filme ali que você vai comprar para fazer a microfilmagem, primeiro ele tem que ser original, tem que ser um filme virgem que nunca tenha sido utilizado. E segundo, tem que ser um material que não permita reutilizar depois. Um microfilme que não possa ser reutilizado depois, para evitar fraude, para evitar que alguém pegue esse microfilme,
faça uma nova cópia ali dentro e acrescente informações, por exemplo. Imagina você tem lá um microfilme com uma imagem de um documento que você eliminou o original, tá ali com a mesma informação do original, alguém vai lá e coloca uma informação dentro daquele documento. Então o filme que a gente vai usar tem que impedir isso. Tem que ser um filme, tecnicamente, que não permita esse tipo de procedimento. Então, ele é a prova de fraude. Ó, então que não possa ser atualizado, tá? Nesse sentido. Tanto para as duas vias, tanto a original quanto a cópia. Só pode ser gravado uma vez. Gravou, não tem como alterar. Vamos lá, o que já caiu em prova disso? Olha aqui, ó. A legislação arquivística brasileira admite a utilização de filmes atualizáveis, desde que isso seja feito para as cópias. Não. Nem a primeira via, que é original, nem para as cópias. É proibida a utilização de filmes atualizáveis para a confecção do filme original. Ok. Visto que tais filmes devem ser utilizados exclusivamente para as cópias. Não. Tá vendo? Você não pode usar um filme que permita atualização nem para a primeira via, que é original, nem para a cópia de segurança. O decreto que regulamenta a microfilmagem no Brasil prevê que será obrigatória, para efeito de segurança, a extração de um filme cópia do filme original. Ok, você vai ter duas vias. E é vedada, proibida, a utilização de filmes atualizáveis de qualquer tipo, tanto para a primeira via que original, como para as cópias. Perfeito. Então você vê que as questões começam a fazer sentido quando você entende, né, o que a legislação está falando. Bom, mais detalhes desse decreto. O armazenamento do filme original, que é a primeira via, deve ser feito em local diferente do filme cópia, que é a segunda via. É aquela questão de segurança. Se acontecer alguma coisa com a primeira via, sempre vai ter isso guardado, no mínimo, em prédios separados. Então a legislação obriga, exige esse cuidado. Olha a questão de prova aqui. O decreto 1799/96, que regulamenta a lei de microfilmagem de 68, especifica no artigo 5º, parágrafo 3º, que a microfilmagem de qualquer espécie será feita sempre em filme original. E o armazenamento do filme original, que é a primeira via, deve ser feito onde? No mesmo local do filme cópia ou separado? O que a lei prevê? Em local diferente do filme cópia. Então tá aí, ó, letra A é o item correto. Que mais? O armazenamento do filme original deve ser feito em local diferente do filme cópia. Perfeito, tá exatamente isso que a legislação prevê. O armazenamento do filme original deve ser realizado no mesmo local. Não. Olha só, a questão anterior estava certa, local diferente. Aqui diz que é no mesmo local, portanto, errado. O armazenamento do filme original deve ser feito em local diferente do filme cópia. Aí tudo bem. Diferente, ok. O filme original e o filme cópia, as duas vias, devem ser arquivados no mesmo local, para facilitar a consulta. Não. Então não é no mesmo local, em locais separados. Bom, no artigo 6º, qual é a informação que traz para a gente? Na microfilmagem pode ser utilizado qualquer grau de redução, garantir a legibilidade e a qualidade de reprodução. Ah, mas a gente não viu ainda há pouco, tinha que ter no mínimo 180 linhas de resolução por milímetro. Não, isso é a qualidade da imagem que vai ser produzida. Então na hora que você olhar a imagem, inclusive vai ter equipamento que faz essa conferência, vai ter que ter no mínimo 180 linhas por milímetro. Agora, na hora de fazer a imagem, pode reduzir quantas vezes você quiser, desde que tenha essa qualidade. Como assim? Você tem uma planta enorme, então você vai reduzir ela, por exemplo, 1000 vezes. Então não tem problema, desde que tenha aquela qualidade que permita, quando você vai ler a imagem, ampliar de volta. Então você pode diminuir 10 vezes, 20 vezes, 50 vezes, 100 vezes, 1000 vezes, então qualquer grau de redução, desde que você consiga ler de volta. Então quem vai configurar ali os equipamentos para fazer a microfilmagem tem que testar. Vamos ver os documentos que a gente vai fazer, se fica bom em 50 vezes, 100 vezes, 200 vezes, 1000 vezes. Então geralmente são feitos testes para garantir que no final você consegue ler a imagem no microfilme como se estivesse lendo o documento original. Então qualquer grau de redução, desde que tenha essa garantia de legibilidade no futuro. Vamos lá, questão de prova. Quanto ao grau de redução, o artigo 6º do decreto 1799 afirma que, garantida a legibilidade e a qualidade da produção, pode ser usado qual grau? Qualquer um. Tá vendo? Qualquer grau, desde que garanta que a imagem vai estar legível como se fosse original. Que mais? Desde que garantidas a legibilidade e a qualidade de reprodução, não existe padrão estabelecido para o grau de redução a ser utilizado na microfilmagem. Tá vendo? Não existe um padrão. Tem que ser 100 vezes. Tem que ser 200 vezes. Não, não existe um padrão. Pode ser. Aliás, a questão não está errada não, está certa.
Justamente porque não existe um padrão. Pode ser qualquer grau. 10 vezes, 50 vezes, 100 vezes, 1000 vezes. Então, quanto você vai diminuir isso? Quantas vezes? Quanto você quiser. Qualquer grau, desde que mantenha a legibilidade. Próxima. Na microfilmagem pode ser utilizado qualquer grau de redução. Perfeito. Desde que garantida a legibilidade e a qualidade da reprodução. Você vê que eu estou fazendo questão da gente pegar o artigo e pegar questões logo em seguida, que fixa muito melhor para você. Que você lê o artigo, é aquela coisa chata, insossa, mas aí na mesma hora você lendo a questão, já facilita. Porque você fixa melhor isso aí. Opa, pode ser qualquer grau. E o examinador chega lá e diz que vai ser tantos por cento. Errado. Se disser que pode ser qualquer grau, ok. Então você já vai pegando o esquema aí de como as questões, como cada artigo desse pode ser cobrado. Olha só o artigo 6, parágrafo único. Quando se tratar de original, que o tamanho ultrapasse a dimensão máxima do campo fotográfico do equipamento em uso, a microfilmagem pode ser feita por etapas, sendo obrigatória a repetição de uma parte da imagem anterior na imagem subsequente, de modo que se possa identificar por superposição a continuidade entre as seções adjacentes microfilmadas. Nossa, que complicação, né? O que está falando aqui? Vou pegar um exemplo prático para você entender. Então, olha só, vamos pegar aqui um espaço para poder trabalhar isso. Imagina o seguinte, você vai colocar o documento na microfilmadora. Você tem a bandeja, é como se fosse aquela máquina de fotocópia, né, que o pessoal costuma chamar de Xerox. Então tem aquela bandeja onde você coloca o documento. Quando o documento é num tamanho normal, sem problema. Uma folha A4 cabe ali e sobra. Então você tira a cópia facilmente. Agora imagine você tirando uma cópia de uma planta, que às vezes é 10 vezes maior do que aquilo ali. Então como é que você vai microfilmar esse documento se não cabe na bandeja? Então o que o artigo está dizendo aqui é o seguinte, você pode colocar essa planta e microfilmar ela por pedaços. Então coloca aqui o cantinho direito na bandeja e microfilma só esse pedaço da folha. Depois você vai colocar a parte de cima e vai tirar cópia dessa parte de cima. Depois coloca a parte de baixo e coloca de novo. Então, dependendo do tamanho do documento, você vai ter 4, 5, 6, 10 imagens. Então você vai pegando cada pedaço do documento, olha só. No final você vai ter no microfilme esse pedacinho aqui, depois esse pedaço aqui, esse pedaço aqui e esse pedaço aqui, por exemplo. Só que com detalhe, o que ele exige? Que na hora de montar aqui os pedaços, por exemplo, se você pegar esse pedaço aqui, ó, essa parte aqui tem que vir nas duas imagens. Então esse pedacinho do canto tem que ficar igual e aqui de baixo também. Ó. Por quê? Porque na hora de você montar, então o usuário depois pode pegar aquele microfilme, tirar cópia desses 4 pedacinhos e na hora de juntar ele consegue colocar no lugar certinho para saber onde é que encaixa cada um. Então é nesse sentido. Então é isso que esse artigo está dizendo. Então quando o documento é muito grande, ele pode ser microfilmado em vários pedaços, desde que esses pedacinhos se completem depois. Então você vai deixar a imagem que fica no cantinho vai ser igual naqueles dois que vão ser juntados. Para você conseguir montar ali como se fosse um quebra-cabeça mais fácil e não vai perder a informação. E aí garante que não vai faltar um pedaço, por exemplo. É para isso que faz isso. Porque se não tivesse essa exigência, você poderia microfilmar um pedaço, o outro e ficar faltando um pedaço no meio. Você perdeu a informação. Se você tiver os pedacinhos iguais, você garante que não vai faltar nenhum pedaço no documento. Por isso que inventaram essa exigência aqui na legislação. Olha essa questão aqui. Ó. Quando se trata de um original cujo tamanho ultrapassa a dimensão máxima do campo fotográfico do equipamento em uso, a microfilmagem pode ser feita por etapas, ó, em várias partes, sendo obrigatória a repetição de uma parte da imagem anterior na imagem subsequente, tá vendo? De modo que se possa identificar por superposição, então vai colocar uma em cima da outra, vai ver que é ali que encaixa, a continuidade entre as seções adjacentes microfilmadas. E é interessante que não é uma coisa tão complicada, só que você lê essa terminologia técnica toda, parece uma coisa do outro mundo. Então o item está correto. Ó. Olha só, prova do CRA do Goiás. E essa aqui do CRO do Paraná. Quando se trata de original, cujo tamanho ultrapassa a dimensão máxima do campo fotográfico do equipamento, a microfilmagem pode ser feita em etapas, sendo obrigatória repetir uma parte da imagem anterior na imagem subsequente, de modo que se possa identificar por superposição a continuidade entre as seções. Ok, de novo. Então, mesmo artigo, mesma questão. Bom, então nós tivemos aqui um módulo onde eu estou te mostrando detalhes da legislação que trata da microfilmagem. Então, no módulo anterior, a gente viu o que é a microfilmagem, quais são as vantagens, né, o que as instituições ganham com isso, por que microfilma. Aqui a gente está entrando na legislação.
em alguns detalhes técnicos, algumas recomendações, exigências, e que de vez em quando costumam cair em prova, e o sujeito vai lá, copia o artigo da lei, troca um detalhezinho ou outro, ou mantém do jeito que está e acaba complicando a sua vida em um assunto que não é tão conhecido pela grande massa aí que estuda para concurso. Bom, na próxima aula a gente avança em mais detalhes da legislação para você entender ainda mais como é que funciona a microfilmagem. Bons estudos e até a próxima.